mediante a distância dele em relação ao zero. Por exemplo, o ponto A aqui está 10 km de zero. O ponto C também está, só que está atrás. Então, tu tem que dizer que ele é menos 10. Beleza? Ah, tá. Só isso. Agora vamos falar de referencial. Na física, não existe um referencial preferencial. Isso é bem curioso até. Porque se eu te perguntar, quem gira em torno de quem? A Terra gira em torno do Sol ou o Sol gira em torno da Terra? Gira em torno do Sol. É o óbvio que a gente pensa, né? Claro. Só que isso não é necessariamente verdade. Porque como não existe um referencial preferencial, nós, na realidade, podemos pensar que para a Terra, na Terra, quem gira em torno da Terra é o Sol. E até tem muita conta que a gente faz dessa forma. E não é viagem falar isso. Porque existe um monte de equações que só funcionam se isso for verdade. Toda a teoria da relatividade geral do Einstein, por exemplo. Então, referencial é um negócio muito interessante que a gente não dá bola. Por exemplo, né, aqui, se tu olha para essa figura e tu sabe que o trem está se mexendo, você vai dizer que quem está se mexendo é o cara dentro do trem e o cara fora do trem está parado, certo? Sim. Só que se tu estivesse na Lua, tu não diria isso. Tu diria que os dois estão se mexendo. E o cara dentro do trem, na verdade, ele se sente parado ali. Que nem nós estamos parados na Terra, mas a Terra está girando. Né? Ah, sim. Então, Uhum. não tem como dizer, na verdade, o preferencial, não existe isso. E uma coisa muito interessante acontece quando a gente para um pouco para pensar mais profundamente. Por exemplo, veja essa situação. A situação corre o tempo todo. Tu deixar cair alguma coisa do banco do carro, ele cai em linha reta. Se tu soltar agora teu celular no chão, ele vai cair em linha reta. Mas Sou louco, mas sim, eu entendo o exemplo. seria muito louco. Qualquer outra coisa aí. Bem, o cara aqui dentro do trem tá vendo a lâmpada cair em linha reta. Mas um cara fora do trem não vai ver isso. Porque se ela fosse cair em linha reta pro cara fora do trem, ela cairia aqui na posição 1, nesse trilho aqui. Porém, a gente sabe, obviamente, que tem que ser assim, né? Ela não vai cair, ela vai cair na posição 3. Porque ela se mexe junto com o trem, por inércia, né? A gente fala. Uhum. Certo? Então é isso aí. Então não existe um referencial preferencial. Isso é importante saber, tá? Isso vai Depende facilitar do muito. observador, no caso, né? Depende do observador. E assim, na verdade, até depende do observador. Tu pode considerar que quem está parado é a lâmpada e quem está se mexendo é o observador, por mais bizarro que seja. A questão é o seguinte: todos os referenciais vão ter que dar a mesma resposta, se tu for calcular as coisas. É isso que realmente importa. Muito bem. Então, isso aqui foi só uma teoria para começar a conversa. Né? Agora a velocidade. Aqui é realmente importante. Se tu anda de carro, tu sabe bem, né? Como é que funciona. Por exemplo, nessa situação aqui. Digamos que tu for visitar a tua mãe em outra cidade, que fica a 180 quilômetros da sua, e você demorou 3 horas para chegar lá. Sendo assim, uma conta de bar rápida aqui vai te dar a velocidade média. A velocidade que, em média, você se locomoveu até a casa da sua mãe, em outra cidade. Note que essa velocidade não é a velocidade a todo momento. Vai ter momentos que tu vai frear, vai ter momentos que tu vai acelerar. Então a velocidade ela vai mudando instantaneamente. Mas essa é uma espécie de velocidade média. Né? A média de todos esses momentos diferentes que você teve, com velocidades diferentes, vai dar 60 km por hora. E dá para obter isso muito rapidamente, pegando a distância que tu se moveu, dividindo pelo tempo. Note que quanto menor o tempo, maior a velocidade, né? Quanto menor o tempo que tu demora para chegar de um lugar a outro, maior foi a velocidade que tu fez para isso. Ser rápido é fazer as coisas em menos tempo. Beleza, então essa é a velocidade média. A velocidade que o velocímetro mede não é a velocidade média. A velocidade média é a velocidade quando você sabe a distância e sabe o tempo que demorou. A velocidade instantânea é a velocidade que o velocímetro mede. Mas daí já não é tão simples. A gente vai ver lá quando calcula essas coisas.
né, nas equações de movimento do MRU e do MRUV. Deve lembrar do movimento retilíneo uniforme e retilíneo uniformemente variado. Pelo nome, assim, não lembro exatamente o que significa nem como calcula. Não precisa se preocupar, a gente vai ver isso. Agora, muito bem. E aqui nós temos uma coisa muito importante, que é a conversão de quilômetro por hora para metro por segundo. Normalmente, a gente trabalha em metro por segundo. E o motivo são dois, na verdade. Primeiro motivo, os cientistas usam muito metros por segundo. É a unidade do SI, do Sistema Internacional de Unidades. Uhum. E o segundo motivo, talvez mais importante, é que, normalmente, quando a aceleração é dada, ela é dada em metros por segundo ao quadrado. Certo? Converter de metros por segundo ao quadrado para quilômetro por hora ao quadrado é muito difícil. Entendi. Então, é mais fácil, se tu recebeu alguma velocidade de quilômetro por hora, tu passar ela para metro por segundo, dividindo o valor por 3,6. Então, por exemplo, se tu quer pegar essa velocidade aqui de 36 km por hora e passar para metros por segundo, é só dividir por 3,6, beleza? Certo, de quilômetros por hora para metros por segundo eu divido e ao contrário eu multiplico. Essa tabelinha aqui, vou te mandar lá no WhatsApp. Que mesmo. Tá. Beleza. Então, continuando. Movimento progressivo ou retrógrado? São nomes que aparecem às vezes nas provas, né? Definir se o movimento que tu está tendo é progressivo ou é retrógrado. É bem fácil. É progressivo se a velocidade é positiva e é retrógrado se é negativa. Pronto. Então pode ser que às vezes tu tenha velocidade negativa, que se caracteriza por você estar indo para trás. Né? Então essa moça aqui, nesse primeiro momento, está indo para frente, então a velocidade dela é positiva. Aqui, uma vez que a gente considerou para a direita como positivo, ela está indo para trás. Está voltando. Então ela está com velocidade negativa. Certo. Claro, isso é sempre uma questão de diferencial, né? Tu ser atropelado por uma velocidade negativa ou positiva não faz diferença, tu vai morrer da mesma forma. Certo? Então, cuidado com isso. É só uma questão para fazer contas aqui, né? Beleza. Função horária. É aqui que as contas começam, tá? Tá. Função horária funciona da seguinte forma. Como o próprio nome diz, função horária é uma função que depende da hora, ou seja, do tempo. Ela vai te dar alguma propriedade física em função do tempo. Como a gente está falando de cinemática aqui, no primeiro momento, vai te dar a posição em função do tempo. Então, olha só. S é space, né? Posição. Uhum. A posição deste corpo aqui é dado por essa equação. Ou seja, tu tendo essa equação, tu vai saber qual é a posição desse corpo em qualquer instante que tu tiver vontade de saber. Digamos que tu queira saber qual é a posição dele depois de 20 segundos. Tu vai no T e vai colocar T igual a 20. Certo? Uhum. Isso aí. Continuando. B. Uma coisa. Agora eu tenho uma característica um pouco diferente, que é o sinal de menos aqui. Perceba que a cada segundo que eu vou evoluindo, a posição vai diminuindo. Então, obviamente, eu estou com uma velocidade negativa. Uma velocidade que me leva para trás. Aqui eu tenho uma outra equação que o θ está ao quadrado. Então, o que acontece é que eu vou ter movimentos abruptos, mudanças bem interessantes. Ó. Ele estava numa posição 8, foi para a posição 5 no instante 1, foi para 4, então, ou seja, de um instante para o outro aqui, ele passou 3 metros. E agora, do 1 para o 2, mais um segundo de diferença, 1 metro só. Então, a velocidade estava diminuindo. E agora ela começou a aumentar de novo, 5. Sim. Então, quando tu tem o t ao quadrado, esse tipo de situação acontece. Ele pode ir e voltar, dizer assim. Isso tem tudo a ver com matemática, tá? Tu teve que estudar matemática para ter bom curso? Não é exatamente matemática, né? Ele coloca... São 5 perguntas do que ele chama de raciocínio lógico, envolve contas, mas não necessariamente. Por exemplo, a última prova era mais deduções lógicas, sabe? Aquele tipo de pergunta
sei lá, João e Maria são enfermeiros, Rita não é professora. Ah, sim, essa chatice aí. Isso aí não é matemática, realmente. Raciocínio lógico. Apesar de que tem os caras no YouTube que ensinam isso e são matemáticos, mas eu, particularmente, não sei essas coisas. Porque não é uma matemática que a gente usa para resolver problemas de física. Muito bem. Então vamos ver alguns exemplos aqui de umas questõezinhas interessantes. Depois, aquele mesmo esquema, né? Você vai fazer algumas. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. Às 9h30 ele passa pelo quilômetro 240. Então, olha só. Essa frase já nos diz muita coisa. Ele se moveu. Ele foi para frente. Ele estava no 30 e foi para 240. Quantos quilômetros ele foi para frente? 210. Isso. E quanto tempo ele ficou se movendo para andar esses 210 quilômetros? 3h30. Exato. Então nós já temos a variação da posição e a variação do tempo. Então é informação suficiente para encontrar a velocidade. O problema é que, como eu te falei, a gente gosta de trabalhar em metros por segundo. Mas bem, aqui como está em quilômetros por hora, vamos deixar em quilômetros por hora e depois converte para metros por segundo, então. Tipo, primeiro acha quilômetros por hora e depois passa para metros por segundo. Sim. Dava para fazer o contrário? Dava para transformar 210 quilômetros em metro? Dá. Só que vai ficar um número muito grande. Sim. 3h30 em segundos também tem uma conta chata para fazer. Né? Então, vamos lá. 210 quilômetros. E agora o tempo aqui, ó. Como tu falou, 3h30. O problema é que, bem, né? Nós temos 3 horas e 30 minutos, que a gente fala 3h30. Porém, a pessoa desatenta vai chegar nessa conclusão aqui e vai dizer, em número de vírgula, a resposta é 3,30. Tá errado. Não é 3,30. A questão é o seguinte, quando tu tiver minutos no teu problema, como é aqui, 3 horas e 30 minutos, pode ser que tivesse uns minutos diferentes, tipo 20, 10. Como é que tu faz para passar isso para horas, né? Quanto é 30 minutos em horas, outras palavras? Tem que pegar, dividir por 60, né? Sim. Isso aí. Sim. Então, se tivesse 10 minutos aí, tu pegaria 10 e dividiria por 60, isso daria o número de vírgula, né? Daí esse número de vírgula tu somaria na hora normal. Essa coisa certo. Sim. Então aqui como 30 dividido por 60 dá 0,5, ficou 3,5, porque 3 mais 0,5 é 3,5. Tudo bem até aí? Tudo bem. Para quem estava fazendo aqueles circuitos elétricos, isso aqui é tranquilo, né? Nossa. Muito. Beleza. Então, for dummies total, já que é assim. Aqui essa questão já é mais interessantinha. O ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distância de 300 km, 75 km por hora. Qual é a velocidade escalar média do ônibus percurso Santos-Florianópolis? Veja, aqui entra um ponto muito importante que eu gosto de frisar nas aulas de velocidade média. Eu até acho que a velocidade média não deveria se chamar assim, pelo seguinte motivo. A velocidade média não é a média das velocidades. Grave isso. A velocidade média não é a média das velocidades. Tu nunca vai somar duas velocidades e dividir por 2. Nunca. Tá bom? Ou seja, tu não vai pegar 60, somar com 75 e dividir por 2. Para a média. Para fazer a média, para chegar na resposta aqui. Tá errado. O que tu vai ter que fazer é aquilo que a gente sempre faz para encontrar a velocidade. Encontrar qual foi o deslocamento total e qual foi o tempo total que demorou para fazer esse deslocamento. Certo, mano? Certo. Então, aqui como ele quer de Santos a Florianópolis, a gente já vê claramente qual que é a distância em metros e em quilômetros, né? 480 mais 300, certo? Sim. Não. O total são 480, né? E daí, de uma parte do percurso, ele faz 300 quilômetros, ele faz uma parte do percurso. Seria tá. o resto seria 180, né? Isso, desculpa, falei besteira. 180, exatamente. E agora a gente, então, sabendo a distância, agora tem que encontrar o tempo que demorou para fazer esse percurso. A gente pode encontrar o tempo com as equações de velocidade que nos foram dadas, né? Com a equação de velocidade e com as informações que foram dadas.
Ele fez esse 480 aqui em 60 quilômetros. Esse 300 aqui em 75. Então, né, o tempo na primeira situação ali foi 8 horas. O tempo na outra situação foi 4 horas. Só usando a equação da velocidade, tá vendo? Sim. Beleza. Olha só. Era para somar, velho. Era de Santos a Florianópolis. Ele foi de Santos a Curitiba, de Curitiba a Florianópolis. Tá, não, é verdade. Somar, 480. Fui na Sim, sua sim. e... 780. Fui eu que errei. Então. Beleza. Então é aquilo, somou os quilômetros, soma as horas também. Tá? E daí, uma vez que tu tem a distância total e o tempo total, só fazer a divisão. 65. Tá. Beleza. Então tu não vai somar e dividir nunca. Aqui ele prova isso. Ele pega a distância, tempos com velocidades diferentes, e a gente vai ver que não vai dar 20, deu 15, né? A pessoa desatenta veria que, porra, dobro da distância, soma e divide por 2. Errado. Ia dar 20 se fizesse isso e a resposta deu 15. Beleza? Tá falando a mesma coisa que eu falei. Isso aí. Certo. Bem, vamos agora fazer um exercíciozinho. Acho que tu pode dar uma boa lida nesse aí, que é mega fácil, chegar na resposta sabendo a equação. Anota a equação aí, hein? Velocidade média igual a delta S por delta T. Variação da posição pela variação do tempo. Variação é final menos inicial, sempre, né? Sim. Pô, mas para falar a verdade, cara, eu acho que tem ainda bastante coisa para ver lá em eletricidade. Não, eu até tô ligado, eu tô preocupado com como. Agora hoje é dia 9, né? A prova é dia 20, então a gente teria poucas aulas para avançar até a prova. E honestamente, assim, a parte que eu acho que eu tenho menos facilidade é essa parte de mecânica, né? Que é a parte que eu vi faz mais tempo, né? Tô mais tempo sem ver, na verdade. Certo. Tua prova é dia 20? Isso. Vão ficar sobrando, né? Se a gente fizesse 2 por semana, 2 aulas, né? O que a gente pode fazer é, no sábado, fazer 2 horas de aula para focar pro teu concurso, né? Pode A ser. prova é num domingo, né? Isso. Então, no sábado, dia 19, o sábado da semana que vem, né? A gente faz 2 horas. Pode ser. Legal. Legal. Se bem que eu acho que seria melhor fazer nesse sábado já, cara. Pelo Por mim menos pode ser uma. também. Sim, sim. Por mim pode ser também. Tá. Eu tenho o sábado todo livre, mas se tu quiser fazer, sei lá, às 9, pode ser? 9 da manhã? Pode ser. Esse sábado, 9 da manhã. Se Ok, rolar, a mano. gente engata a outra, mas a princípio uma só. Tá bem.
Bom, esse exercício 20, se eu entendi certo, eu teria que fazer a variação de espaço, né, que no caso aqui é 120 menos 50, que dá 70 metros. A variação de tempo, que é 20 menos os 10 inicial, que dá os 10 segundos. Isso dá uma velocidade média de 7 metros por segundo. Certo. Show de bola. Tranquilo, né? Tudo. Muito bem. Então, por enquanto, for dummies total. Vamos pegar... Ah, tá. Eu quero ler um exercício contigo antes, para a gente poder fazer uma questão mais interessante. Olha só, se liga nessa questão aqui. Note que a conta que tu acabou de fazer independia do tamanho do objeto, né? Tu considerou que era uma partícula. Sim, Não tinha sim. tamanho nenhum. Só que agora a gente tem uma carreta de 20 metros. E ela demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 completamente. Sacou? Então, ela começa a contagem quando ela entra com a parte da frente e termina quando ela passa com a parte de trás. Certo? Exatamente, entendi. Determine a velocidade escalar média da carreta. Então, numa situação como essa, cara, que tu tiver objetos extensos, o que acontece é que tu ainda vai continuar trabalhando com uma partícula. Só que tu tem que identificar a partícula. Tu vai definir que o objeto que está se mexendo está no fim da carreta. Entende? Está no fim da carreta. Então, o problema começa com essa partícula para trás, né? Dependendo do tamanho do objeto. Então, veja. O focinho aqui do carro entrou na ponte, mas a partícula ainda está aqui atrás. Sim. Ela está 20 metros atrás. Daí eu considero, então, um espaço negativo, é isso? Bem, quando for fazer as equações de movimento, sim, mas nesse momento aqui, como a gente está interessado só em velocidade, tu vai somar o tamanho da ponte, que é o que ele vai se deslocar, né? Mais o tamanho da carreta. Ah, sim, boa. Legal, né? Daí somando e dividindo pelo tempo, tu encontra a velocidade. Entendi. Show. Então, com isso em mente, acho que tu é rápido o suficiente para fazer a 31 aqui. Tá. Bom, um sinaleiro eu considerei um ponto, né? Então, eu considerei 20 metros por segundo a velocidade. No espaço, eu contei 19 vagões, mais uma locomotiva, cada um medindo 10 metros de comprimento, ou seja, 200 metros, o trem no total. Isso. A primeira conta deu 10 segundos. A ponte de 100 metros, eu adicionei esses 100 metros no próprio tamanho, né, da composição toda, então 300 metros. E daí seriam 15 segundos, tendo essa velocidade de 20 metros por segundo. Certo, isso aí. Perfeito. Ah, uma coisa só para testar aqui.
Tem como tu obter para mim qual que é essa velocidade de 20 metros por segundo em quilômetros por hora, por favor? Metros por segundo. Tá, eu, assim, não peguei ainda se é dividido ou multiplicado, mas eu Tem penso que pensar o seguinte, o número em quilômetros por hora é sempre maior. Pensa, quilômetro é maior, então é sempre maior, tá? Então tem que então, multiplicar. Multiplicar, né? Exato. É, 20 metros por segundo, 72 quilômetros por hora? Isso. Tranquilo, né? Tranquilo. Perfeito. Vamos continuando. Bem, aqui vai continuar o mesmo esquema, né? Não tem muito como complicar esse tipo de problema. Apesar de que tem um problema aqui que eu não consegui fazer a primeira vez que eu tentei. Mas não vamos fazer isso, com certeza não vai cair na tua prova. Agora vamos falar de movimento retilíneo uniforme. Vamos focar em algumas características do movimento. Em especial, aqui a gente vai estar lidando com um movimento que não tem aceleração, tá bom? A velocidade é sempre constante. Beleza? Então isso facilita muitas coisas, porque a gente vai ter um aumento da posição homogeneamente, em função do tempo, né? Vai ser sempre a mesma quantidade de posição que varia na mesma quantidade de tempo, uma vez que a velocidade não está mudando. É como se ele andasse sempre na velocidade média. Naquela primeira situação lá eu te falei que a velocidade média era uma coisa que não existia, porque ela não existe de fato, porque os objetos estão sempre mudando de velocidade, o carro sempre muda de velocidade, né? Mas, aqui nessa situação, que é física, é tudo aproximação, a gente vai considerar um tipo de movimento onde não tem mudança de velocidade. A velocidade é constante. Então, ela sendo constante, a gente tem uma equação um pouquinho mais simplificada. A equação é aquela lá, S igual a S0 mais VT. É chamada sorvete. Sorvetão. Esse é o sorvete, não é o sorvetão. Ah, tem outra. Tem outro. Sorvete é quando nós temos a situação mais simples, não tem aceleração. Veja que um termo aqui varia, né? Qual é o termo que varia? É o tempo. O tempo está sempre mudando. Ele é o que a gente chama de parâmetro independente. Então, ele vai mudar independente de tu querer ou não. Né? Portanto, uma vez que o carro está com velocidade constante, a posição acaba mudando também. Por isso que isso aqui é uma função horária, porque a posição depende do tempo. Certo? Sim. Então, com isso em mente, note que essa equação ela tem um formato muito especial. Isso te lembra alguma coisa na matemática, uma equação com esse formato? Assim de cara, não. Equação da reta. Ah, tá. No lei de Ohm, lá que a gente estava vendo, tinha uma equação de reta também, né? U igual a RI, lembra? Uhum. A resistência constante, e ao passo que tu aumenta a corrente, tu aumenta a diferença de potencial. Essa equação é tipo a lei de Ohm. Só que a lei de Ohm tem um detalhe, né? Se a corrente é zero, a diferença de potencial também é zero. Sim. Isso vai acontecer quando a posição inicial, S0 aqui, for zero. Tu vai ter tipo U igual a RI. Por quê? Porque a velocidade é constante, então ela funciona como R, que também é constante lá. Por isso que o gráfico de um movimento uniforme, como é o caso aqui, movimentos com acelerações constantes, aceleração constante, com velocidade constante. Velocidade constante não significa que a velocidade é zero, significa que ela é sempre o mesmo valor, só isso. Uhum. Você vai ter equações de retas, tá bom? Retinhas. Pode ser retas crescentes, retas decrescentes. Isso é importante porque às vezes o professor, às vezes na prova, né, tem só os gráficos assim, ele manda assinalar que tipo de movimento é, tá ligado? Entendi. Saber que quando tu vê um gráfico de posição no tempo em que é uma reta, você pode ter certeza que tu está falando de um movimento uniforme, tá bom?
Tá. Então não é acelerado, é uniforme só. Show? Poxa. Show do milhão. Então aqui nós temos algumas situações bem interessantes. A tabelona aqui. Vamos olhar a primeira equação aqui. 10 mais 5t. Então, quando aparece uma equação para ti assim, Bruno, tu tem que saber o que é cada termo, cara. Se tu não saber, tu não vai conseguir resolver a conta, tá? O termo sozinho, o termo sem o t, ele é a posição inicial. Como eu te falei, normalmente essa posição inicial é 0. Aqui é 10. Uhum. O termo que está junto com o t, ele é a velocidade. Velocidade. E a gente nota que quanto maior for o termo junto com o t, mais ele vai se mover, concorda comigo? Sim. Por exemplo, aqui, ó. Se eu estou andando por 1 segundo, a posição aumenta 20. Eu estou andando por 2, aumenta 40. Se eu estou andando por 3, 60. Agora, esse carinha aqui. Se eu ando 1, aumenta 5. Se eu ando 2, aumenta 10, sabe? Tá mais devagar. A gente percebe isso claramente. Uhum. Certo? E como a velocidade é positiva, veja, o sinal faz parte do valor da velocidade. Então, como o 5 é positivo, um movimento progressivo, beleza? Beleza. Agora, aqui nessa, nós temos a posição inicial de 60, mas nós temos menos 8. Significa que a velocidade é negativa. Menos 8 metros por segundo. Tá? Sim, eu não basta enxergar que o termo da velocidade, o sinal dele é positivo ou negativo para entender. Não é, por exemplo, o resultado da equação que vai determinar se é retrógrado ou progressiva. Basta entender o termo de velocidade, né? O sinal que ele tem. Exatamente. Beleza. Beleza, Creuza? Então me diz aqui, ó. Qual que é a posição inicial e qual que é a velocidade? A posição inicial é 0,3, a velocidade é menos 0,7. O que? Bananas, estrelas, Ah, tá. coraçõezinhos? 0,3 metros menos 0,7 segundos. Não. Velocidade não é medida em segundos. Velocidade é metros por segundo, sim. Isso, então é menos 0,7 metros por segundo, isso aí. Né? E note que a física ela tem uma coisa que vai além da matemática. Né? Quando tu vê uma igualdade na matemática, a única coisa que é obrigada a ser igual dos dois lados é o valor numérico. Uhum. Certo? Agora, aqui na física, não. Quando tu tem uma equação como essa, é necessário que as unidades sejam iguais também. Sim. Então, beleza, aqui é metro. Aqui tem que ser metro. Também. Porque da mesma forma que tu não pode somar maçã com banana, tu não pode somar metro com segundo. Não faz sentido. Quanto é 1 metro mais 3 segundos? Nada a ver. Nada a ver. Agora, essa coisa aqui não é metro, né? É metro por segundo. Portanto, tem que ter um cara que multiplica segundo e cancela a unidade. Corta o segundo desse T aqui com o sobre segundo desse cara aqui. Sacou? Certo, daí vai ficar uma equação de metro menos metro, né? Porque o segundo vai cortar, né? Certo, isso aí. Isso aí, bro. Isso aí. Pegou bem. Então é uma forma de tu saber se tua conta tá tudo errado ou não. De saber qual vai ser a unidade no final, etc. Olhar a unidade. E aqui? Me diz aí, qual que é a posição inicial e qual que é a velocidade? A posição inicial é 12 metros e eu assumo que seja 1 segundo. 1 metro por segundo. Isso. O aluno, 99% dos alunos, tu tá bem na estatística, então, olha para isso e acha que a velocidade é 0, que não tá aparecendo nada, né? Mas a gente sabe que não tem nada a ver. Né? Se fosse 0, não ia aparecer o T, certo? 0 vezes T é 0. Sim. E aqui, qual que é a posição inicial e a velocidade? Aí eu imagino que a posição inicial seja 0. Isso. E é 9T? Eu não estou enxergando direito, tá meio na frente aqui, não. 9T, né? Agora é melhor. 9T. Qual que é a Então, velocidade? 9 metros por segundo. Tá bem demais, tá bem demais. Que é isso? Até parece que eu sei ensinar. Você tá bem demais, cara. Pra quem tá um tempão sem estudar, pegou bem. Então tá aí, ó.
Basicamente, o movimento uniforme pode ser resumido dessa forma. Vamos ver um exercício interessante de tabelinha. E aí, lê o 11 e me responda a B e a C. Eu acho que a gente nem precisa perder muito tempo nisso. Bom, o espaço inicial, eu não consigo identificar. Me parece que é 20, é isso? A gente chama o espaço inicial de S0 por um motivo. Ele é a posição quando o tempo é zero. Então, Tá. sim, a posição inicial é 20. 20. Tá, então, posição inicial 20 metros, velocidade escalar V do movimento, eu fiz pegando a variação, né? 52 menos 20 dá 32 metros, dividido por 4 segundos, 8 metros por segundo. Você nem precisava de tanto. É só notar que do 0 para 1 ele foi do 20 para o 28. Ah, poderia fazer, né? Exato. Isso. Beleza, mas o teu jeito funciona também. C, qual é a função horária do movimento? Progressivo, porque a velocidade é positiva. Não, ele quer saber qual é a função horária do movimento. Ele quer o sorvete. Tá, não, pensei que era B, né? Ou a pergunta B Tá, é verdade, B. É progressivo ou retrógrado? é progressivo. Velocidade positiva, isso aí. E C, qual é a função horária? S igual a SO mais VT. Vamos lá. S igual a SO é 20 mais 8T. É isso? Isso. S igual a 20 mais 8T. Isso aí, garoto. Bom demais. Tá, nossa, agora eu entendi. Então, porque é isso. Eu acho a velocidade média, né? E agora eu multiplico essa velocidade pelo tempo, adiciono. Agora fez todo sentido para mim. Make sense. Então, beleza. Leia a 12 aí, por favor. Esse é o tipo de problema que eu vejo cair na tua prova, tá? Problema bem completo. Assim. Beleza. Aí. Determine. O espaço inicial e a velocidade escalar. Isso eu consigo determinar pela função mesmo. O Só olhar espaço para a inicial é equação. 20, a velocidade é menos 20 metros, né? E a velocidade escalar é menos 4 metros por segundo. Isso aí. O movimento é retrógrado, né? A velocidade é negativa. O espaço do móvel quando t é igual a 2 horas. Bom, eu teria que saber quantos segundos tem 2 horas, né? Aham. 120 minutos com 7.200 segundos. Então, 20 menos 7 minutos.
Bom, aqui eu peguei 2 horas. Eu achei que 2 horas são 7.200 segundos. Aí joguei na função horária. Então, 20 menos 4 vezes 7.200. Isso dá... Se não Feito. minha conta. Isso Aí, fez sentido? Meu Deus, minhas tartarugas estão brigando. Vai! Opa. Voltando, desculpa aqui. Uma tava mordendo a cabeça da outra. Cara, tu tem que tomar um cuidado quando tu for fazer esse tipo de conta, cara. Olha o que tá dizendo aqui no parênteses. Para T em hora e S em quilômetro. Então o T, ele já está em hora. Essa equação foi construída pensando em tempo em hora. Caramba, entendi. Então esse 4 aqui, ele está em quilômetro por hora. É 4 quilômetros por hora, sacou? E o 20 é 20 quilômetros, né? Exato. Então tem que tomar cuidado com isso, Tem tá? que ter atenção também. Então, nossa, fiz uma conta enorme aqui. Não faz sentido, porque deu até um valor muito esquisito, né? Pois é. Então, daria 20 menos 8, daria, o espaço ponto é 16, né? Isso aí. Beleza. Muito bem. É a D, entendeu o que pede na D? Bom, eu joguei na função mesmo, ele pede o instante, o espaço, né, igual a 8 quilômetros. Então, eu coloquei 8 igual a 20 menos 4t, fiz a conta aí, t igual a 3 horas. Isso. A ideia é essa. Instante em que o móvel passa pela origem dos espaços. Por exemplo, essa aí, o instante em que o móvel passa pela origem dos O espaços. que é a origem dos espaços? É o A marco gente zero, conversou sim. lá no começo da aula, é o marco zero, É o exatamente. S0, né? O S igual a zero, essa é a questão. S igual a 0. Isso. Não o... tá, porque o S0 é o S no tempo zero. Isso, não é isso. Não, mas aqui não fez sentido para mim, tá? Vai colocar S0 e vai isolar o T, entendeu? Sim, daí eu fiz isso, deu 5 horas. Qual o problema? Uai, porque... É porque nas outras alternativas... Ele faz 4 km por hora, então ele é muito devagar, igual uma tartaruga. Uhum. Imagina um carro andando a 4 km por hora, isso aí nem uma velhinha. Nem é praticável, né? Então, para andar com a velocidade de uma velhinha por 20 km, demora tempo mesmo. É verdade. Cara, Beleza. eu acho que tu tá muito bem nessa matéria, tá? Não adianta nem a gente continuar, porque na próxima aula a gente já tem que ver algo mais difícil, tipo o movimento retilíneo uniforme. Bem, eu acho que dá tempo de a gente ver uma coisa bem rápida e fica como tarefa uma coisa que eu vou te pedir. Tá. Se liga aqui, olha só. Dois móveis percorrem a mesma trajetória, estão na mesma linha aqui.
Seu espaço medido a partir de uma origem comum. A origem comum é o zero aqui. Suas funções horárias em S em metro tem segundos são essas. Então a da bola A é essa, a da bola B é essa. Perceba que a bola A está indo em direção à bola B em direção à bola A, elas vão se encontrar, certo? Ele pede o instante do encontro e a posição do encontro. Agora grava uma coisa. Isso com certeza vai cair na tua prova também. Na física, encontro é estarem na mesma posição ao mesmo tempo. Na verdade, na vida real também. Digamos que tu marque de ver tua mulher no shopping e você vai no shopping e ela também vai no shopping, só que ela vai no shopping um ano depois do que tu marcou. Então vocês estão na mesma posição, mas não no mesmo tempo. Sacou? Sim. E o mesmo pode ocorrer, né? Vocês combinam de sair, vocês estão ao mesmo tempo ali, mas ela tá em casa, tu tá no shopping. Então é estar na mesma posição ao mesmo tempo. Então, como essa equação aqui, ela é a equação da posição, nós queremos que as posições sejam iguais, tu pode igualar as duas posições. Então, na mesma posição. E daí, se tu isolar o tempo, se tu diz assim, ó, o tempo para esse cara é o mesmo tempo para esse. Então, tá falando do mesmo T. Então, tu pode isolar o T e encontrar qual é o tempo. Ou seja, eles vão se encontrar depois de 5 segundos. Entendi. Agora, se tu quer encontrar qual é a posição que eles se encontraram, é só tu pegar esses 5 segundos e jogar em qualquer uma das duas equações. Uma vez que eles estão na mesma posição, depois de 5 segundos, se eu jogar aqui ou aqui, vai dar na mesma. Então, ó, joguei na SA, deu 20. Joguei na SB, também deu 20. Beleza? Entendi. Beleza. Então, tu vai ficar como tarefa para ti essa 44 aqui, beleza? Acho que é uma boa coisa para tu treinar. Beleza. Certo, meu amigo? Certinho. É isso aí. Então, até sexta e sábado já vai marcando